Frente Parlamentar da Agropecuária pediu a prisão temporária ou preventiva do líder do MST, João Pedro Stedley. Em ofícios enviados à Procuradoria-Geral da República, também à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a FPA pede também que Stedley seja investigado por incitação ao crime e por graves ameaças contra os produtores rurais, por conta dos anúncios de que o MST fará invasões nesse mês em prol da reforma agrária. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também agiu e foi ao STF pedir liminar contra as invasões. A CNA compara o Abril Vermelho a terrorismo e pede ainda a prisão de quem promover atos de perturbação, esbulho ou ocupação de terra. Sobre esse tema, falamos agora com o diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Dr. Rudy Ferraz. Obrigado pela presença, doutor. Boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço aqui poder esclarecer ao público. Obrigado. Doutor, o que argumenta a CNA nessa peça apresentada ao Supremo? Bom, Vitor, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal tendo em vista aí essas informações no mundo, veiculadas de a prática de crime de esbulho possessório, invasão de propriedade, reiteradas aí por movimentos sociais, MST. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal pleitear ao Supremo Tribunal Federal que, ante a inércia do Estado em não combater essa incitação à prática de crime, que o Supremo Tribunal Federal determine um monitoramento, determine a investigação, determine a investigação, apure quem são os líderes, quem financia, quem pratica esses atos de invasão de propriedade, instiga esse crime de invasão de propriedade, bem como envolva os estados, os municípios e o governo federal para poder apurar, de fato, quem comete esse crime. Doutora, a pergunta agora é do Cláudio Dantas. Doutor Rudy, bem-vindo. A minha pergunta é: invasões de terra são atos antidemocráticos, na sua opinião? Invasão de terra é crime. Isso nós precisamos deixar claro. E nessa ação que nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, se discutia justamente um dispositivo legal, né, que era utilizado por movimentos sociais para quê? Para invadir, para poder viabilizar desapropriações, reforma agrária. E o Supremo foi claro: não se pratica política pública cometendo crime. E o que nós fomos foi justamente o quê? Ao Supremo defender a lei. Se quiser praticar política pública, se faça através dos meios legais, não cometendo crime de invasão de propriedade. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé? Eu queria saber, doutor Rudy, por que a justiça age de uma forma tão, vamos dizer, benevolente com o MST? Nós já temos aí décadas o MST ameaçando propriedade privada em todo o país. O que acontece? Por que a justiça não aplica a lei? A lei já existe, não precisa mudar nada. É justamente por isso, Trindade, que nós fomos ao Supremo, né? Há uma relativização muito grande do direito de propriedade, que é um direito fundamental, é um direito base, é um insumo base para a atividade do agronegócio brasileiro. Então, nós não podemos relativizar o direito de propriedade. Isso é um direito fundamental na nossa Constituição. E a gente viu que muitos juízes não cumprem o que diz a Constituição. Então, nós fomos obrigados a ir ao Supremo Tribunal Federal a que o Supremo estabeleça mecanismos de quê? De monitoramento. Nós não podemos ser lenientes e ver pessoas indo à mídia incentivando a prática de crime. É preciso que se apure e se tome as devidas providências legais para quem incentiva a prática de crime. E para isso nós fomos ao Supremo Tribunal Federal. Roberto Mota. Doutor, não deve ser muito difícil descobrir quem financia esses grupos de invasores. Já existe alguma informação disponível publicamente sobre isso? Bom, Roberto, na nossa manifestação no Supremo Tribunal Federal, nós pedimos, né, que as autoridades competentes, né, adotem as medidas necessárias, abra-se os inquéritos devidos para poder apurar
eventualmente, quem financia, né? Também a gente pede um bloqueio em 2 horas das mídias sociais aí que praticam um incentivo à prática de invasão de propriedade, e também pedimos aí apuração de realmente a busca de quem financia esse tipo de crime, porque a gente não tem ainda conhecimento, mas as autoridades poderão rastrear e descobrir quem realmente pratica esse crime, porque a gente sabe que não realmente alguém chega na propriedade, chega através de ônibus, através de meios com recursos voluntuosos para poder eventualmente praticar essa violência ao direito de propriedade. Thiago Pavinato. Doutor, como vai? Nós temos aqui um bunch, né? A gente pode falar só por baixo 10 crimes. Esbulho possessório, dano qualificado, associação criminosa, corrupção de menores, incitação ao crime, exercício arbitrário das próprias razões, os crimes ambientais, periclitação da vida, porque eles arregimentam gente e põem em risco, perseguição, golpe de Estado, porque se quer mudar o presidente do INCRA, que é uma nomeação feita por um governo legitimamente eleito, que é tudo isso muito discutido. Como é que, sendo do jurídico de uma bancada tão importante, né, para o país, de uma confederação que é tão relevante para muitos políticos, como é que você enxerga o papel esse papel passivo que o legislativo tem diante do judiciário? Que parece óbvio que o Supremo não vai fazer nada, porque neste país usar uma camisa vermelha se tornou um habeas corpus, infelizmente. Quando é que a CNA ela vai cobrar dos seus representantes no Congresso que eles tomem uma atitude? Afinal de contas, o Congresso fez a lei para que ela seja cumprida e o judiciário a aplique. Isso também está no horizonte da CNA? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados especificamente, já está tomando as providências, inclusive já há a instauração de uma CPI do MST, para justamente apurar aí essa prática de violência ao direito de propriedade. E há diversos projetos de lei também que nós estamos acompanhando, que vão aperfeiçoar o modelo de proteção ao direito de propriedade. O que nós não podemos aí permitir é a relativização da reintegração de posse, porque num ambiente urbano, alguém invade a sua casa, a polícia está lá em 5, 10 minutos. No ambiente rural, ela não está a 5, 10 minutos. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos indo ao Supremo Tribunal Federal para que o governo federal coordene, junto com as secretarias de segurança pública, um monitoramento e possa, de imediato, identificar o movimento e, invadindo, retirar de imediato os invasores, identificando e apurando as responsabilidades individuais de cada um. É isso que nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, pleitear uma ação coordenada pelo governo federal junto com os estados. Pois não, Pavê. Doutor, vou aproveitar a sua relevância dentro do CNA e até sugerir aqui um projeto de lei. Porque o Supremo já disse que o Estado que deixa que alguém morre de bala perdida e não sabe explicar se a ação for policial ou não, o Estado é responsável, poderia haver uma lei que a empresa que é invadida e o Estado não faz nada, ela pode sair do Estado, mandar todo mundo embora, não pagar nenhum direito trabalhista, abandonar e ir para outro Estado em que ela é cuidada, e assim aquele Estado fica um deserto. É uma iniciativa interessante, porque em São Paulo, por exemplo, o Estado cuida, o Estado faz o seu papel. Mas aí todo mundo sai lá da Bahia, deixa lá, sai, o Estado tem que indenizar a área e ele vai para um outro Estado, né? Não seria uma lei interessante? Você coíbe o MST isolando os estados que são amiguinhos do crime do MST? Nós não podemos coadunar de maneira alguma com essa violência ao direito de propriedade. O que nós estamos percebendo é que há uma intensidade nessa relativização do direito de propriedade. O direito de propriedade hoje, ele de muito tempo eles querem entender que invasão de propriedade é mera ocupação por descumprimento de função social. Isso é crime. Nós precisamos deixar claro, isso é crime. Nós não podemos coadunar com nenhum tipo de violência à propriedade.
independentemente se ela seja produtiva, improdutiva, pública ou privada. Há mecanismos próprios para refazer uma reivindicação social. E a sociedade não pode aceitar esse tipo de prática de crime. Diga, Dantas. Doutor Rude, o senhor na peça que o senhor encaminhou, protocolou lá no Supremo, nessa peça jurídica, o senhor compara o MST, a Frente Nacional de Luta e outras entidades ao terrorismo, a grupos terroristas. O senhor escreveu que praticam verdadeiros atos terroristas, já que objetivam desestruturar a própria crença do homem do campo nas instituições jurídicas que protegem o seu direito à sua atividade produtiva. Cinicamente justificam esta ação com base na pauta dos direitos humanos em uma subversão nefasta e radical do próprio conceito de Estado de Direito. Quando o senhor fez essa peça, o senhor se inspirou no entendimento que o Supremo tem dado a casos como as invasões às sedes dos três poderes? Nós precisamos, como eu venho batendo aqui desde o início da entrevista, os direitos constitucionais todos têm que estar no mesmo patamar. É isso que nós temos que defender. Nós não podemos aqui, uma reivindicação social, ela está acima de um direito de propriedade, acima das relações sociais, acima da paz entre a sociedade. Nós não podemos aceitar isso. Nós vivemos uma sociedade. A sociedade, ela prevê regras. As regras, elas estão para ser cumpridas. Nós não podemos ultrapassar as regras com um discurso de direitos humanos, com um discurso de direito social. Para isso, existem as leis. É isso que nós temos que sempre defendemos. Agora, nós não podemos aceitar um discurso de violação de direitos humanos para poder violar um outro direito, que é o direito de propriedade. É a relação social, é a previsão, a segurança jurídica que nós buscamos para poder, sim, produzir no campo. É isso que nós defendemos. Uma curiosidade, doutor, já tem relator essa ação que o senhor protocolou? Bom, essa ação está conclusa ao ministro Nunes Marques, que ele era o relator de uma ação que discutia um dispositivo que foi de 2000, né, que vinha uma ação já discutindo esse dispositivo, que esse dispositivo prevê justamente o quê? Que a área invadida não pode ser desapropriada. Naquele momento, o Partido dos Trabalhadores questionou esse dispositivo, alegando ser inconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal, há mais de 20 anos, pacificou, falou assim, pelo contrário, esse dispositivo é constitucional, e ele veio justamente para quê? Para deixar muito claro que não se pratica política pública cometendo crime. E nós viemos nesta ação, que não foi ainda, só teve o julgamento dessa cautelar, dessa liminar, há 20 anos atrás, fomos nessa ação, pedir um pedido incidental para quê? Para que se aplique justamente esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não podemos aceitar a prática de crime para praticar política pública.